Olá a todos. Nós somos estudantes do primeiro período de medicina da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e estamos aqui hoje para fazer o trabalho de conclusão do componente curricular Cultura, Sociedade, Saúde e Cuidado, ministrado pelo nosso excelentíssimo professor Matraca. E hoje nessa discussão vamos ter eu, Laura Gonzalez, Davi, Enzio Adriel, Júlia Paixão e Pedro Paulo. E essa discussão, ela é sobre um tema de muita importância no cenário atual, que é a dopamina em loop, a epidemia silenciosa no cérebro jovem. Você já pegou o celular para responder uma mensagem e quando se deu conta já se tinham passado 40 minutos de você rolando o feed sem nem lembrar do porquê que desbloqueou a tela? Então, você definitivamente não está sozinho nessa. E talvez uma pergunta ainda mais interessante seja: será que nós estamos usando as plataformas digitais como ferramentas? Ou será que estamos vivendo em função delas? Essa é uma discussão que vai muito além de tecnologia. Ela envolve neurociência, psicologia, comportamento humano e até mesmo a forma como essas plataformas foram pensadas. Porque é inegável que as redes sociais revolucionaram a forma como a gente vive hoje. Elas aproximam pessoas, democratizam informações e criam oportunidades que seriam impensáveis há algumas décadas atrás. Mas, ao mesmo tempo, cresce um fenômeno que tem chamado cada vez mais atenção, que é o uso cada vez mais compulsivo dessas plataformas, principalmente entre adolescentes e jovens adultos, e a nossa dificuldade em se desconectar. E é aí que entra o fenômeno da dopamina em loop, que embora não seja um termo médico propriamente dito, ele vai descrever um ciclo de busca constante por pequenas recompensas que são proporcionadas pelas plataformas digitais. Uma curtida, uma mensagem, uma notificação inesperada, um vídeo interessante. Só que o problema é que esse mecanismo de prender a nossa atenção não acontece por acaso. Grande parte dessas redes sociais vão se utilizar da engenharia comportamental para prender a nossa atenção. E quando esse funcionamento encontra um cérebro em desenvolvimento, que é o que acontece na adolescência e no início da vida adulta, surge um cenário que merece a nossa atenção. Mas, será que a tecnologia é realmente a vilã dessa história? Ou será que o problema está na forma como ela foi construída e na maneira como a utilizamos? É justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai entender ao longo desse episódio o que é a dopamina e qual o seu papel no cérebro, como as redes sociais utilizam os princípios da engenharia comportamental para prender a nossa atenção, o porquê dos adolescentes serem biológica e psicologicamente mais suscetíveis a esse uso excessivo das redes sociais e quais são as consequências desse uso excessivo, tanto para a saúde mental quanto para as relações sociais. E por fim, a gente vai discutir um ponto que é bem interessante. Apesar de todos esses desafios, as redes sociais também oferecem benefícios importantes. E talvez a questão não seja abandonar completamente a tecnologia, mas aprender a construir uma relação mais saudável com ela. Então, para começar essa conversa, vamos entender por que o nosso cérebro responde tão intensamente às redes sociais. Então agora eu vou trazer uma pergunta aqui, tanto para os membros do grupo, quanto também para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, que é se você já parou para pensar, talvez a nossa geração, a geração Z, seja a primeira geração da história que nunca ficou realmente entediada? Porque parece uma pergunta boba, mas pensa aí comigo. Há alguns anos, quando a gente esperava ônibus, quando a gente ficava olhando pela janela, quando a gente esperava um amigo chegar, simplesmente ele chegava, a gente esperava ele chegar, ficava acostumado com aquele tédio durante esse momento de espera. Existiam momentos que o cérebro simplesmente descansava. E hoje isso praticamente não existe mais. Porque qualquer intervalo de 10 segundos, qualquer minuto livre, isso vai acabando virando uma oportunidade de abrir uma rede social, assistir um vídeo. Pode ser também responder uma mensagem, ficar esperando receber, conferindo se chegou uma notificação no seu celular, nas suas redes sociais. E aí a pergunta que fica é: será que o nosso cérebro estavam realmente preparados para viver dessa forma? Mas antes de falar sobre celular, redes sociais, geração Z, a gente precisa entender um personagem muito importante dessa história, que é o alvo central disso aqui, dessa nossa discussão, que é a dopamina. Porém, existe uma ideia que é muito popular entre a sociedade, que a dopamina ela é simplesmente um hormônio da felicidade, só que não é isso que acontece. A dopamina ela é um neurotransmissor.
A dopamina ela é uma substância produzida por hormônios específicos do nosso cérebro e ela que serve para transmitir informações entre diferentes regiões do nosso cérebro. Então, ela participa do controle dos movimentos, da memória, da aprendizagem, da tomada de decisões e principalmente também do chamado sistema de recompensa. Mas esse sistema de recompensa ele não existe para nos deixar felizes. Ele existe para aumentar a probabilidade de repetirmos comportamentos importantes. Então aqui agora eu convido vocês para a gente voltar um pouco no passado, milhares e milhares de anos, voltando um pouco à vida dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E ao longo da evolução humana, o nosso cérebro ele precisava decidir o que valia a pena repetir e o que não repetir. Então, coisas como encontrar alimento, beber água, construir vínculos sociais, cuidar dos filhos, tudo isso aumentava as nossas chances de sobrevivência. Então, sempre que essas ações elas aconteciam, determinados circuitos do nosso cérebro eram ativados e também a dopamina ajudava o cérebro a entender que aquele comportamento deveria ser repetido, visando sempre alcançar uma maneira melhor e uma maior longevidade ao decorrer do tempo. Então, por isso, hoje, muitos pesquisadores, muitos cientistas, eles preferem dizer que a dopamina está muito mais relacionada à motivação e ao aprendizado do que ao prazer em si, do que à felicidade. Então, a dopamina ela faz com que o nosso cérebro ela preste atenção no que foi importante. Ela faz você sempre querer continuar. Existe um detalhe muito interessante nisso aí, que é o quê? Que muitas vezes a dopamina ela aumenta antes mesmo da recompensa acontecer. É ela que cria a expectativa. É ela que faz a gente ficar com aquele desejo, com aquela vontade de fazer, de realizar tal coisa logo. E não no momento em si. É por isso que sentimos muita ansiedade, uma ansiedade boa antes de uma viagem, antes de um jogo importante, ou enquanto também a gente espera uma mensagem de alguém especial. Por quê? Porque o cérebro já está antecipando uma possível recompensa. O problema é que esse mecanismo que foi essencial durante milhões e milhões de anos encontrou um ambiente completamente novo, que é o qual a gente está inserido no momento, que é o qual a geração Z está inserida atualmente. O cérebro mudou muito pouco durante milhares de anos. Ele mudou pouquíssima coisa. Mas o mundo mudou completamente em pouco mais de 15 anos. E é aí que entra a nossa geração. Por quê? Porque a geração Z ela cresceu exatamente no meio dessa transformação. Ela foi se formando durante essas mudanças. Então nós somos uma das últimas gerações que ainda conheceu o mundo parcialmente desconectado das redes sociais, desconectado dessas tecnologias avançadas. E muitos de nós aqui, eu me coloco nisso, brinquei muito na rua, eu esperava desenho passar na televisão em horário marcado, não tinha, na minha época que eu era criança, não tinha essas plataformas de streaming, não tinha Netflix, não tinha HBO, Amazon Prime. Então eu sabia, nós daquela época sabíamos que tinha um horário programado para aquele determinado desenho passar. Então muitas vezes a gente acordava cedo para assistir Bom Dia e Companhia, para assistir a sessão da tarde em determinado horário e tal, e a gente sabia disso, porque a gente não tinha a nosso dispor a todo momento essas ferramentas digitais. A gente alugava filme, a gente usava computador de mesa, e a gente teve uma infância em que o celular ainda não era o centro da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, a gente também foi a primeira geração a viver uma adolescência cercada por essas redes sociais, por esses vídeos curtos, por esses vídeos infinitos, pela For You, pelos rios. E quanto mais a gente passa, mais a gente quer ver, e quando a gente vê, já passou muito tempo e a gente deixou de fazer coisas básicas como estudar, como fazer afazeres domésticos, como trabalhar e tal, para ficar perdendo tempo nesses algoritmos extremamente inteligentes que já são programados por grandes empresas, por psicólogos, cientistas, justamente para nos prender, para gerar lucro para essas plataformas como Instagram, TikTok, Twitter e dentre outras. Então, nós literalmente crescemos enquanto esse novo mundo era construído. E talvez por isso ninguém tenha sentido essa mudança tão intensamente quanto nós. A tecnologia ela não entrou na nossa vida já pronta. Ela cresceu junto com a gente. Cada atualização deixou os aplicativos mais rápidos, cada algoritmo ficou melhor em prender nossa atenção. E isso foi totalmente desenvolvido justamente para isso. Para nos prender a isso, para gerar lucro. Então cada plataforma aprendeu um pouco mais sobre aquilo que desperta a nossa curiosidade. Eu não sei vocês, mas não sei vocês não. Quando vocês abrem o YouTube, quando vocês abrem o Instagram, o TikTok, sempre aparece um vídeo recomendado que sempre é do seu interesse. Por quê? Porque o algoritmo é totalmente inteligente, programado para isso. Você vê um vídeo, dê um like naquele vídeo, curtiu, ele vai entender que você gosta daquele tipo de conteúdo, e sempre que você entrar naquela plataforma novamente,
de cara já vai aparecer um vídeo relacionado àquele conteúdo, justamente para te prender nele novamente. Então, sem perceber, nós nos tornamos participantes do maior experimento comportamental da história da humanidade. Nunca uma geração viu desde tão cedo em um ambiente com tantos estímulos competindo pela atenção ao mesmo tempo. Pois é, Davi falou muito bem. E eu gostaria de falar sobre algo que a sua fala me acendeu. Porque ela me lembrou muito de um livro que eu li há mais ou menos 2 anos atrás, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro, ele é como se fosse uma tese, não sei se ele é exatamente uma tese, mas ele defende o lado de como as redes sociais e o consumo constante de telas, ele tem um efeito muito nocivo no cérebro jovem, e ele faz um paralelo desde as primeiras idades, desde bebezinhos assim de 1 a 2 anos, até mesmo adolescentes mais velhos. E também me faz pensar muito nas gerações futuras, né? A geração Alpha, que veio depois da gente a partir de 2010, que eles sim, realmente nunca souberam como é viver no mundo sem redes sociais, ou então com pouca presença de redes sociais. Porque na nossa infância, assim como você falou, as redes sociais, assim, eram mais coisas mais de adultos, assim. Tinha Facebook e Instagram, mas a gente não tinha muito contato com isso o tempo inteiro. As crianças ainda brincavam, ainda tinham horário marcado para assistir TV, para fazer suas coisas, suas atividades, e não tinham um celular, um tablet, uma coisa, o tempo todo ali, um YouTube para preencher aquele tempo, qualquer tempinho ali de 5 minutos de espera que você tem para você colocar informações no seu cérebro constantemente e não se dar esse privilégio que é estar entediado de vez em quando. Porque pode parecer muito chato, mas isso é muito importante para o nosso cérebro. E esse livro, ele defende isso, e ele defende que é realmente preocupante do ponto de vista médico e da neurociência, os efeitos que isso vão ter, tanto nos nossos cérebros, que tiveram acesso à tecnologia durante a adolescência, que, enfim, antes do nosso cérebro conseguir se formar de verdade, mas também nas gerações futuras. Eu percebo muito meu irmão mais novo, que, assim, às vezes eu fico até reclamando com ele, porque ele não se dá tempo pra ficar sem fazer nada em nenhum momento. Em nenhum momento ele fica sem fazer nada. Tipo, beleza, quando ele não tá no celular jogando ou na TV, às vezes ele vai brincar com os amigos dele. Só que assim que a brincadeira termina, ele tem que imediatamente fazer outra coisa. Ele não consegue simplesmente sentar com os próprios pensamentos. Isso me faz preocupar muito, né, com como que vai ser o futuro dele na escola e todo esse tipo de questão. Sim, muito importante que você trouxe aí. É muito preocupante isso mesmo, tá virando motivo até de estudo, né? Muitos pesquisadores estão se perguntando como é que vai ser daqui a alguns anos, como é que elas vão agir em sociedade, como é que vai ser essa busca insaciável por dopamina sempre, por uma dopamina constante, para tentar preencher, não queria trazer essa palavra, mas é meio que um vazio, por conta que as pessoas hoje em dia não conseguem se acostumar com a própria presença, não conseguem se acostumar com a ideia de fazer algo entediante. As pessoas às vezes não conseguem sair para uma caminhada, assim, um fone de ouvido, não conseguem deitar na cama e ficar olhando para a parede e deixar as ideias fluírem. Com certeza. Hoje, pra gente, tédio é algo estritamente negativo, né? Quando a gente pensa em tédio, a gente pensa em um castigo, em algo enfadonho, algo literalmente tedioso, né? Muitas pessoas preferem ficar fazendo algo negativo, prejudicial, do que ficar sem fazer nada. A modernidade rejeita o tédio quase que completamente, porque o ócio ele é visto como improdutivo numa cultura que é focada na hiperatividade e no consumo. Então o tédio ele vai confrontar o indivíduo justamente com o seu próprio vazio e com a falta de estímulos, gerando aí um desconforto tremendo que as pessoas tentam eliminar a todo custo com esse uso contínuo desses dispositivos digitais, que é algo extremamente prejudicial, porque o tédio, na verdade, é um momento de descanso para o nosso cérebro, mas também é um momento em que
o cérebro consegue processar as experiências que a gente vive, o cérebro consegue formar conexões valiosas, porque ele está ali trabalhando o tempo todo, recebendo esses estímulos. São tantos estímulos que ele precisa de um tempo para sedimentar o que de fato importa. Então, quando a gente não se dá o momento de descansar desses estímulos todos, o cérebro não consegue absorver esse tanto de informação que chega pra gente o tempo todo. E às vezes é justamente por isso que a gente não consegue nem formar um pensamento no final desses 40 minutos, por exemplo, que a gente tá ali rolando o feed. O que foi que eu vi de verdade? O que foi que eu tava... O que foi que apareceu pra mim? O que eu consegui absorver de tudo isso? A gente não consegue fazer essa síntese do que nos foi trazido ali a partir desses dispositivos digitais. E é também por isso que é uma preocupação muito grande, porque a gente não tem controle do que a gente recebe, a gente não consegue absorver o que a gente recebe, e é um ciclo vicioso mesmo de estímulos e uma hiperatividade tremenda. Eu mesma me vi em muitos momentos nessa sua fala, porque eu lembro que quando lançou o TikTok especificamente, que foi um boom assim na pandemia, os meus colegas todos tinham, eu queria estar ali participando no meio, né? Todo mundo tinha, eu tinha que estar também. E aí baixei o TikTok, fiquei usando por um tempo, e eu me dei conta de que aquilo estava sendo tão prejudicial para mim quando eu fui olhar as métricas, eles deixam lá, né, no celular, e eu passava assim 5, 6 horas na tela, vidrada ali, prestando atenção em algo extremamente raso, superficial, que não me trazia nenhum tipo de conhecimento proveitoso e estava consumindo um tempo tremendo do meu dia e me fazendo sempre voltar. Eu estava ali na aula assistindo, né, em casa, na online, na pandemia, e me vi uma vontade sem motivo nenhum de pegar o celular e olhar rapidinho. E nunca é rapidinho, né? Você acha que vai olhar 1 minuto, passa 10, mas aí eu olhava e deixava o celular do lado. 2 minutos depois dava vontade de novo. 2 minutos depois vontade de novo. E você nem se dá conta de que isso está acontecendo, mas essa dependência ela vai sendo criada e ela vai se instalando na sua vida de uma forma muito silenciosa. Você não percebe que ela está ali mudando os seus padrões de comportamento, mudando a sua percepção de tempo, porque você não percebe que se passou 6 horas que você está com o celular na mão. Parece absurdo, mas é o que acontece. A gente não tem percepção de tempo, a gente não se dá conta do quanto de tempo está sendo gasto ali numa atividade que não vai te trazer benefício praticamente quase que nenhum. Então, é uma epidemia silenciosa justamente por isso, porque ela vai tomando de pouquinho ali, sem você perceber, uma parte gigantesca da sua vida, do seu tempo que poderia estar sendo direcionado para outras atividades, né? Algo que se torna muito no automático e tem uma explicação por isso. A questão aqui que a neurociência nos traz é o conceito do loop do hábito. O nosso cérebro, ele está a todo momento buscando ter economia de energia cerebral, porque é o nosso corpo, nossos órgãos, a nossa função, ele está a todo momento ativa, exercendo inúmeras atividades que vão consumir energia cerebral, que ela é limitada. E dessa forma, o loop do hábito, ele busca reduzir esse consumo de energia, fazendo com que gatilho se torne rotina e esteja sempre atrelado à recompensa. E nesse aspecto, o consumo da dopamina, a questão das redes sociais, ela está totalmente ligada a isso, porque é algo totalmente direto. Aqui, como você falou, quantas vezes ao longo do dia, em algum momento, a gente só pega o celular e, sem se dar conta, está navegando na rede social, está passando o dedo para cima na tela, recebendo estímulos que a gente nem sabe o porquê e nem se sabe por que temos esse hábito. Mas é algo totalmente natural do ser humano e que está realmente atrelado a essa questão de recompensa. A gente quer e a gente necessita da dopamina porque a gente sempre vai buscar essa felicidade ou essa sensação de prazer. Só que quando esse estímulo ele passa de uma camada natural, de uma maneira totalmente artificial e que não tem controle, não tem necessidade de busca, não se tem um exercício que se precisa ser feito para alcançar aquela recompensa, o nosso cérebro vai sempre atrelar como uma atividade muito fácil de se fazer e acaba se fazendo no automático. Então, acho que jovens jovens adultos, adolescentes, são muito suscetíveis a isso e acabam sempre presos nessa rotina. A gente não tem um controle sobre esses estímulos e acaba se tornando refém deles. Faz total sentido, porque, por exemplo, quando a gente pensa no exercício físico,
que é uma atividade extremamente benéfica para a saúde do organismo de uma forma geral, lógica aí do sistema nervoso, é muito importante e vai entrar também nessa questão da dopamina, porque a dopamina liberada, né, durante a atividade física é superior justamente porque ela exige esse esforço prévio e ela vai gerar um bem-estar muito mais estável, mais duradouro, mais equilibrado, enfim, né, mais saudável de uma forma geral. Porque o cérebro ele vai associar esse esforço físico a uma recompensa. Já que eu estou me esforçando, eu mereço uma recompensa. O justo, né, no pensamento reptiliano ali do cérebro é esse. Mas esse pensamento, essa associação que o cérebro faz, vai reforçar um comportamento saudável, a disciplina, então se torna ali algo muito benéfico. Mas, como você disse, o cérebro ele não quer gastar energia, ele não gosta de se esforçar, né? Então, ele vai buscar ali sempre a forma mais fácil de se obter os resultados. E é justamente aí que as redes sociais, os dispositivos, né, eles vão entrar, porque é muito mais fácil, logicamente, você passar 40 minutos ali na tela, sentado, sem fazer esforço físico nenhum, só absorvendo aquele tanto de conteúdo, do que passar 40 minutos, por exemplo, na musculação, pegando peso, sabe? Que é um exercício muito exaustivo, ou numa corrida ali, exigindo muito do seu coração, do seu pulmão, dos seus músculos, enfim. Então, a atividade física, justamente por conta desse esforço, né, que ela vai preconizar, essa dopamina, ela vai ser liberada e aí, de uma forma muito mais duradoura, muito mais estável, ela vai se perpetuar e vai construir uma relação dopamina-atividade muito mais saudável do que pensando no contexto das redes sociais. Sim, sem contar que as formas que a gente tem naturais, digamos assim, de conseguir dopamina, por exemplo, o exercício físico que você falou, os estudos, sair para fazer uma caminhada e a própria ação, por exemplo, de comer, que libera bastante dopamina, elas demandam um esforço da gente que vão ser bons são coisas que vão ser bons para nossa saúde física ou mental, vão fazer bem pra gente e também tem um efeito prolongado no nosso cérebro. Por exemplo, eu, pelo menos, quando eu faço exercício físico, na hora que eu tô ali, eu tô, assim, eu meio que tô odiando, vamos dizer assim. Eu não tô fazendo bastante esforço e tudo, mas o resto do dia, o que fica é uma sensação de dever cumprido, de prazer e de satisfação. E também depois, se você for ver um resultado na sua saúde, nos seus níveis de energia, sempre você vai estar mais alto astral. Os estudos também, se você estudar bastante, no final do dia você pode estar cansado, pode ser o que for, mas você vai estar com aquela sensação de dever cumprido, e se você for fazer uma prova, você vai ver os resultados, vai tirar uma boa nota, e vai ser... E no fim, os seus níveis de felicidade e satisfação, eles sempre vão estar mais altos. Mas se você ficar... Por exemplo, em vez de passar 3 horas estudando, passar 3 horas no TikTok, no fim, quando você parar, imediatamente seus níveis de dopamina vão cair vertiginosamente e você vai ficar com aquela sensação de, não só de vazio, mas de irritação. Eu percebo muito, quando eu fico muito tempo no celular, gente, não falem comigo depois, parece que eu viro outra pessoa. Eu só consigo ficar, digamos, feliz, entre aspas, de novo, se eu voltar pro celular. Isso também é um conceito que a doutora Anna Lembke, que é uma psiquiatra americana, ela fala muito no livro dela, Nação Dopamina, que é muito interessante, que existe muita diferença entre os diferentes tipos de atividade que vão te trazer uma dopamina. Porque as redes sociais, na maior parte das vezes, elas trazem um tipo de dopamina que não é desejável a longo prazo pra gente. Essa facilidade que a tecnologia traz, ao mesmo passo que ela ajuda a sua vida, ela facilita tudo na sua vida, ao mesmo tempo que ela te ajuda, ela também te atrapalha. Antigamente, se você quisesse ver um filme, você ia ter que se arrumar, ir pro cinema. Agora, hoje em dia, se você quiser, você pega o celular, você abre a Netflix, você assiste um filme. Antigamente, se você queria apostar, você tinha que sair num cassino pra ir apostar. Hoje em dia, você abre o seu celular, dá 5 toques e você já tá num site de aposta. Quando você tem essa facilidade
não só de acesso, mas também de informação. Essas informações circulam muito rápido. Então, às vezes, você passa 30 minutos sem mexer no celular e você ficou de fora do novo meme. Você ficou de fora do novo assunto que é o que vai ser tratado amanhã e você vai estar por fora. E isso causa um efeito que é um medo de você ficar de fora das coisas. E esse papel, tudo isso é calculado por um algoritmo. Lembra quando a gente falou lá atrás que a gente pega o celular para olhar uma mensagem rápida, a gente vai ver que passaram 2 horas? Isso acaba que no fim das contas nem é uma falta de força de vontade. Isso não é só sua culpa. Essa guerra ela é completamente injusta, porque essas máquinas elas são feitas com a precisão de um cassino. Ela vai unir matemática, neurociência e psicologia para simplesmente roubar sua atenção. O algoritmo, ele não é um robô exatamente, mas o que a gente vai ter que entender é o seguinte: o algoritmo ele é um código, mas ele é um código matemático e ele vai funcionar como se fosse um Tinder. E basicamente ele vai unir um vídeo ou uma notícia ou ao usuário final. E como é que ele vai fazer isso? O Tinder ele simplesmente pega, você tá descendo as fotos, você vê a foto, vê uma foto que te agrada, você vai ver, olha os gostos da pessoa, se os gostos comparam com o seu, você se sente interessado e vai. O algoritmo ele segue a mesma ideia. Ele vai pegar o vídeo e ele vai traduzir esse vídeo em vetores. Vetores são números, mas imagine neles como se fossem uma seta. O vetor é uma localização dentro de um plano. E quando essa seta aponta para um lugar, ela indica um comportamento do vídeo. E esses vetores dentro de um vídeo são inúmeros. Você tem milhares e milhares e milhares de vetores dentro de um vídeo. E o seu comportamento na rede social, quando você dá o like num vídeo, quando você pausa um vídeo para ver alguma coisa, você dá o zoom, o ritmo da música que tem vídeos que vão repetidos, ou então as músicas que estão tocando, certo tipo de estilo de vídeo, até as hashtags do vídeo, todo esse tipo de informação é catalogado pelo algoritmo. E essas informações, elas são juntas em vetores e é calculado um produto interno, e esse produto vai ser, vamos dizer assim, calculado e colocado dentro de uma área. O algoritmo ele não vai escolher o melhor vídeo para você naquele momento, mas esses vídeos eles vão ser catalogados dentro de uma área. Imagina que você tem um plano cartesiano dividido em 4 partes. A gente tem 4 quadrantes, basicamente. E uma seta aponta para o primeiro quadrante, ela está dentro de um tipo de assunto. Imagina que isso é uma bolha. Cada um desses assuntos é uma bolha. Hoje em dia é muito comum você estar dentro de uma bolha, você conhece uma pessoa que tem, sei lá, 5 milhões de seguidores, você conhece aquela pessoa, segue aquela pessoa, mas você mostra para outra pessoa e essa pessoa não conhece. Isso é um fenômeno que antigamente não era comum, porque se uma pessoa era famosa é porque ela passava na TV e todo mundo via TV. Então todo mundo conhecia aquela pessoa. Hoje em dia, formam-se bolhas. E essas bolhas, elas têm vídeos específicos e esses vetores específicos estão encaixados dentro daquela bolha. Então aqueles valores vão ser analisados, processados, e quando você vê vídeos e o computador interpreta que você gosta daquele tipo de vídeo, ele vai pegar e jogar você dentro dessa bolha, e os vídeos que vão aparecer sempre vão ser parecidos com aqueles. Quando um vídeo é feito, ele basicamente é jogado para uma amostra de pessoas. Vamos supor que sejam 200 pessoas, e esse vídeo de 200 pessoas ali vão ver esse vídeo e vai ver qual é a reação das pessoas àquele vídeo. Se a reação das pessoas àquele vídeo, pessoas parecidas com você, for ruim, esse vídeo não vai ser espalhado. Mas se for uma reação boa, esse vídeo vai espalhar e ele provavelmente vai bombar. Como deram o exemplo anteriormente do TikTok, o TikTok faz isso muito bem. Se você, sei lá, curte X tipo de vídeo agora, daqui a 1 minuto, inúmeros vídeos daquele mesmo assunto já estão aparecendo pra você. Esse vício do algoritmo, ele vem, como foi tratado, da dopamina, mas a dopamina, ela não é como se você estivesse vendo vídeos, e todos os vídeos pra você fossem bons. E nem seria bom se todo vídeo fosse bom. Um psicólogo chamado Skinner fez um teste uma vez com pombos, e dentro desse experimento existia um botão. Cada vez que esse pombo bicava o botão, caía uma semente. Ele testou isso de outras formas. Tentou fazer a cada 10% das vezes que ele bicasse, caía uma semente. Mas a melhor faixa
foi quando você tinha de 50% a 70% das vezes. Porque a cada 5 vezes ele apertava o botão, aí ele ia pegando uma semente, pegando a semente. Essa ideia de ele ter que apertar o botão para vir fazia com que ele ficasse cada vez mais até do que quando ele tinha certeza. Quando ele tinha certeza, ele ia, pegava, comia e ia embora. Hoje em dia não. Quando ele tem esse 50 a 60%, vira uma aposta. E essa aposta é muito inspirada na psicologia que o cassino traz. O cassino ele se divide em, vamos dizer, 4 partes. A ideia dele é fazer um ciclo, um loop, de 4 partes com você. A primeira parte é a parte da aposta. O que o cassino quer? Ele vai criar um ambiente, a música, o som, a iluminação, tudo é feito para aquele momento. E o que ele quer que você faça? O que ele aposte? Aí você vai apostar, você vai colocar, vamos supor, o seu dinheiro em risco. Quando você aposta, ele tem que fazer uma pergunta. Imagina que você está jogando um blackjack no cassino, o famoso 21. Você veio com 10 e com 10. Você tem 20 pontos. É muito provável que você ganhe. E o dealer, ele só tem uma carta virada e ele tá com 9. Aí nisso, você botou seu dinheiro, você tá ciente que você vai ganhar. Na sua cabeça você vai ganhar aquele dinheiro. Só que ele vai lá e bate 21 e você perde. Essa sensação do erro de prever o que vai acontecer é a terceira etapa. Quando você erra, seja para bem ou para mal, seja ganhando ou perdendo, é aqui que você atinge seu pico de dopamina. E é aqui que eles estão mirando. Porque a dopamina, como você falou, quando você tem uma dopamina de um exercício, ela é muito linear. Ela é padrão. Aqui não. Ele quer o pico de dopamina, que é esse pico que vai te viciar. É o que vai fazer com que você queira aquilo de novo. E antes que você perceba que aquela rodada acabou, antes de você processar isso, eles já estão começando outra rodada. E como é que a rede social ela vai fazer isso? Ela vai te dar um vídeo, e esse vídeo você vai estar assistindo aquele vídeo comum. Aí esse vídeo você gostou. Só que o próximo vídeo é um vídeo medíocre, pra você não faz diferença. Mas na sua cabeça você tá procurando outro vídeo. E você tá procurando outro vídeo até você achar outro vídeo bom. E você fica com medo de pensar, e se o próximo vídeo for bom? E esse aqui não. Esse aqui não é, mas eu quero saber se o próximo vai ser. Aí quando você acha, é aqui que a dopamina vai ser disparada. E quando ela é disparada, quando você menos percebe, você já tá no próximo vídeo. E vai seguindo sem parar. E esse próximo vídeo é calculado exatamente como eu falei lá anteriormente. É aquele número dentro do algoritmo que vai casar com o seu e casar com a sua bolha. Essa sequência transforma isso tudo num hábito automático. E você vai começar a ser aquele pombo e vai começar a apertar o botão sem pensar. Você vai estar descendo, rolando a tela, vendo Reels, vendo TikTok, vendo os shorts do YouTube. E você não vai perceber, vai passar o tempo. E foi um tempo gasto inútil que você perdeu, gastando sua energia mental e basicamente levando a um estágio de brainrot. Basicamente o seu cérebro ele vai começar a perder a capacidade de planejar e de inibir o impulso de você continuar rodando a tela. Isso vai se tornar cada vez mais comum. Quando a gente fala que os jovens eles são mais vulneráveis ao uso excessivo das redes sociais, é muito comum a gente ouvir frases como o Pedro falou. Nossa, essa geração não larga o celular. Isso aí é falta de força de vontade. Mas será que essa realmente é a explicação? A ciência vem mostrar que não. Que, na verdade, existe uma combinação muito complexa entre o desenvolvimento do cérebro, as transformações que acontecem na adolescência e a forma como as próprias plataformas elas foram projetadas, como o Pedro trouxe pra gente. Então, não se trata apenas de uma questão de escolha individual. Existe uma vulnerabilidade biológica e psicológica que torna esse público mais suscetível a esse tipo de vício. Mas vamos por partes, vamos começar pelo cérebro. Porque durante a adolescência e o início da vida adulta, o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. Mas isso não significa que ele está só crescendo. Significa que algumas áreas amadurecem antes que outras. E uma das últimas áreas cerebrais a amadurecer, a atingir a maturidade, é o córtex pré-frontal. Essa é a região responsável pelo autocontrole, pelo planejamento, pela tomada de decisões, pela capacidade de pensar nas consequências das próprias ações. Ela que ajuda a gente a dizer, rapaz, acho que não vou por aí não, é melhor parar por aqui. Ou isso aqui não tá me fazendo bem, vou procurar outro caminho, enfim. E enquanto esse sistema de controle ainda está sendo construído, existe uma outra parte do cérebro que já funciona e funciona de maneira bem intensa, que é o sistema de recompensa, que é o sistema
que responde aos estímulos prazerosos e libera a dopamina, esse neurotransmissor que Davi explicou pra gente anteriormente. E é justamente aí que as redes sociais encontram um terreno extremamente fértil, porque imagine um cérebro que o sistema de recompensa já está extremamente sensível e o sistema de controle ainda está amadurecendo. Essa combinação eu não sei pra vocês, mas não me parece muito boa não. Essa combinação torna muito mais difícil de interromper esse ciclo de voltar sempre para as redes sociais. Mas não é o cérebro que explica tudo, não. Existe um aspecto que é igualmente importante, que é a construção da identidade, porque é na adolescência em que a gente costuma começar a responder algumas perguntas que são importantes sobre quem nós somos. Quem que eu quero ser, como eu quero ser visto, em que grupo eu quero pertencer. É justamente esse o principal desafio desse período da vida, que é construir uma identidade. E para isso, nós jovens, a gente experimenta muita coisa diferente. Estilos, opiniões, amizades, gostos, formas de se expressar, enfim, é um processo natural. Mas o problema é que hoje, grande parte dessa construção acontece dentro das redes sociais. E se antes a opinião de um colega que era percebida principalmente na escola ou em algum encontro presencial de forma esporádica, agora ela aparece o tempo todo na palma da mão. Ela vem em forma de curtidas, de comentários, de seguidores, de compartilhamentos. Pela primeira vez na história, a aprovação social ganhou números. E esses números acabam funcionando como uma espécie de termômetro de valor pessoal. Porque é claro que sabemos racionalmente que uma curtida não define quem nós somos, mas o cérebro ele pode interpretar esse reconhecimento como um sinal importante de aceitação. E por isso muitos jovens costumam monitorar constantemente as suas redes sociais. Será que alguém comentou essa publicação? Quantas pessoas curtiram? Será que eu devo apagar essa foto? Você percebe que o foco deixa de ser apenas compartilhar um momento? A publicação ela passa também a buscar a confirmação social. E isso nos leva ao próximo ponto, que é a necessidade de pertencimento. O ser humano, sendo um ser social, a gente depende de grupo para sobreviver. E durante milhares de anos, ser excluído significava perder proteção, perder alimento, perder apoio. E embora hoje a realidade seja diferente, o nosso cérebro continua tratando a aceitação como algo extremamente importante. E na adolescência, essa necessidade fica ainda mais intensa, porque ser aceito pelo grupo ajuda na construção da autoestima e na construção da identidade. E por isso qualquer sinal de rejeição costuma ter um impacto emocional muito maior nessa fase. E as redes sociais ampliam essa dinâmica. Hoje a gente sabe quem foi convidado para uma festa, quem ficou de fora, quem recebeu mais curtidas, quem está viajando, quem parece mais bonito, quem parece mais feliz, enfim. Tudo isso está disponível ali o tempo inteiro. E o resultado é uma comparação social que acontece de forma injusta. Porque nas redes sociais as pessoas costumam compartilhar os seus melhores momentos, né? É sempre a foto mais bonita, no melhor ângulo, é sempre a viagem perfeita, o corpo ideal, a conquista na escola, no âmbito profissional, enfim, quase ninguém posta as suas inseguranças, as suas frustrações, os dias mais difíceis, mas o cérebro não consegue fazer essa distinção automaticamente. Ele compara a nossa vida real com todas as suas glórias e falhas com essa versão cuidadosamente editada da vida dos outros, né? Sempre um recorte da melhor parte para ser publicado ali. E isso contribui para essa comparação social, que pode reduzir a autoestima, pode aumentar sentimentos de inadequação e gerar uma busca ainda maior por validação. Por isso que é muito importante a gente entender não só o que leva a gente a buscar as redes sociais, mas também o que surge como resultado, como consequência desse uso excessivo, né, das redes sociais. Mentais. E acho que nesse aspecto, um principal ponto que eu gostaria de trazer aqui, levantar sobre a discussão para os potenciais ouvintes desse nosso podcast, é o conceito da questão emocional por trás disso. O estímulo por trás das redes sociais, ele tem uma grande e forte influência na questão sentimental de desenvolvimento dos jovens e principalmente nessa maturação de sentimentos. Como a Júlia trouxe, essa questão de se comparar, de viver sempre buscando validação, é algo natural de adolescentes.
e também está diretamente influenciado pela nossa puberdade natural, que é um ciclo da vida que todo ser humano vai passar. Principalmente, por exemplo, na questão das mulheres, elas são muito mais atreladas nesse aspecto no que diz respeito às redes sociais. Por vivenciar isso de uma forma mais cedo, por entrar na puberdade numa faixa etária ainda mais jovem do que os homens, e também pelas questões emocionais por conta de hormônios, ela acaba muitas vezes sendo muito influenciada dessa maneira e se comparando de uma maneira exagerada, que vai gerar problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de comportamento e também de isolamento. Uma pesquisa nos Estados Unidos, ela trouxe um dado que eu achei extremamente alarmante e que evidencia muito como as redes sociais, embora nos conectem à nossa bolha, a nossos amigos e a pessoas que muitas vezes estão a quilômetros de distância, ela acaba influenciando no nosso isolamento de uma maneira, de certa forma, até crônica e, de certa forma, sem um controle maior, que é algo, de certa forma, praticamente natural, que é o conceito de que cada vez mais estamos conectados, estamos num ambiente virtual, mas estamos nos distanciando do que é real e, principalmente, no isolando. E, por exemplo, a ciência ela vai explicar e vai trazer que essa questão do isolamento crônico é algo tão severo, algo tão danoso, que seria o equivalente a fumar por dia 10 cigarros. Então, dessa maneira, o que a gente tem? Qual é o pensamento por trás e por que a gente ainda, de certa forma, continua tendo esses hábitos, mesmo sendo tão danosos? Que é o aspecto que a gente trouxe, que é o aspecto de ainda não ter o córtex pré-frontal bem formado, não ter esse controle de informações e, por isso, não conseguir parar, analisar e com calma decidir aquilo que a gente acha que é necessário e principalmente analisar as consequências de um hábito. Uma analogia que eu gosto bastante seria uma analogia de uma via. Imagine que o nosso cérebro é como se fosse uma via que está em construção. Só que nessa via a gente tem a via expresso-emocional, que é o sistema límbico, que está aberta para alta velocidade, ou seja, ela está totalmente construída e dessa forma todos os estímulos que passam por essa via, que é a via emocional, ela passa em alta velocidade e chega de total forma ao nosso cérebro. Entretanto, o córtex pré-frontal ele ainda está em desenvolvimento, ele está sendo construído e é responsável pelo nosso julgamento e controle de impulsos. Só que dessa forma, há esse desequilíbrio, onde que o tráfego emocional ele acontece de maneira acelerada e frequente e ultrapassa os sinais de controle do nosso cérebro, criando um congestionamento no julgamento e no pensamento racional e tornando mais difícil para o adolescente pausar, refletir e avaliar suas consequências. Então, acho que dessa maneira é muito recorrente a análise de cada vez mais a gente vê adolescentes com problemas de atenção, dificuldade em focar em alguma atividade por longos períodos e também sofrendo cada vez mais no aspecto emocional. Estando o quê? A comparação social, a questão da ansiedade, a questão da depressão, que é o quê? O nosso novo mal do século. São as doenças que antes era extremamente mais raro acontecer, principalmente nessa faixa etária, e hoje em dia são as maiores causas, por exemplo, no Canadá, de mortes entre adolescentes de 16 a 24 anos, gerando um gasto anual de 51 bilhões de dólares nesse país. Então, acho que dessa maneira, eu acho que o principal ponto do nosso podcast, o principal sinal de alerta que a gente gostaria de deixar para todos os ouvintes, era nesse aspecto, de se analisar, de analisar os seus comportamentos, a sua utilização das redes sociais, se é algo saudável, se é algo que você utiliza a rede social de certa forma tem um controle maior sobre você. E você acaba se tornando dependente mesmo das redes sociais. Então, nesse sentido, acho que é o principal ponto que a gente gostaria que seja levado adiante desse podcast, seja refletido ao longo do dia, ao longo de semanas, de manhã, de tarde, à noite, em qualquer momento que você estiver escutando o nosso podcast e que seja refletido. E para finalizar nesse aspecto de vício, eu gostaria de trazer uma alarmante também pesquisa realizada pelos Estados Unidos em parceria com Meta, onde relatou que nessa questão de conexão online, somente cerca de 7% no Instagram é recorrente do período que os usuários utilizam mantendo interações e 17% no Facebook, ou seja, a maior parte do tempo que estamos nas redes sociais não estamos mantendo conexões, estamos somente passando o dedo, recebendo estímulos e vivenciando
é ir perdendo a nossa vida vivenciando uma ilusão. Muito boa sua fala, Isa. E para começar o encerramento do nosso podcast, eu queria trazer alguns contrapontos a todas essas críticas que nós colocamos às redes sociais, ao algoritmo e ao vício hoje. Que a primeira delas é se a conexão ela não tem também um lado saudável, se as redes sociais ela não tem também um lado saudável. E eu diria que, assim, ela facilita muito a construção de redes de apoio, redes de ativismo, e porque muitas vezes, muitas pessoas nesse mundo atual, elas se veem sozinhas nos seus interesses, por exemplo, ou então em aspectos de solidão, de estar longe da família. E as redes sociais elas facilitam muito essa conexão e você conhecer pessoas novas, conhecer pessoas com seus gostos, manter conexão com pessoas que moram longe, que você não teria tanta capacidade de conversar com elas e saber, digamos, como que tá andando a vida delas e você saber, elas saberem também como tá indo a sua vida. Então, existe também um lado muito bonito das redes sociais, que é, eu diria, a essência das redes sociais, né? Elas foram criadas como ferramentas de facilitar justamente a socialização, de formar uma rede social, né? Eu acho também que a gente não deve demonizar as redes sociais e sim procurar sempre um método melhor para utilizar de forma mais eficiente. Então, sempre tem que usar as redes sociais, sempre tem que usar isso a favor e de forma eficiente e clara. Então, é isso que está faltando hoje aqui no nosso país. São políticas públicas, são estudos, são essa educação que deveria ser instaurada desde novo nas escolas, principalmente agora para as novas gerações, para elas aprenderem a lidar com isso no futuro. Já começando aí, conectando com a sua fala, você colocou várias formas de conseguir conciliar como solução para esse vício e para os malefícios causados pelo excesso de dopamina causado pelas redes sociais no cérebro jovem. E uma das soluções que eu coloquei também foi a prática do mindfulness. O mindfulness, ele é muito conhecido como uma prática de meditação, mas ele também pode ser usado em momentos normais da nossa vida, que a gente não está meditando em si. E o mindfulness, ele quer dizer, em inglês, você está completamente presente no seu momento presente. Basicamente, de corpo e mente, você está ali consciente, completamente consciente do que está acontecendo com o seu corpo, com o seu ambiente e com seus pensamentos. E eu acho isso muito importante para trabalhar com o vício, porque muitas vezes quando a gente entra nas redes sociais, e como o Júlia já falou, a gente acaba ficando 40 minutos, 1 hora, 2 horas, sem nem perceber nas redes sociais, vendo algum vídeo, memes e fotos e pesquisando qualquer coisa que seja, e a gente entra como se fosse um transe, né? É quase hipnotizante ali, você não percebe o tempo passar. E essa prática do mindfulness, ela vem justamente para tentar resolver isso, de você fazer um esforço mental de estar sempre presente, estar sempre consciente e intencional nas suas escolhas. Então, eu diria que essa é uma das soluções para trabalhar com esse vício. E também tem uma solução que a própria doutora Anna Lembke, que eu citei hoje mais cedo, ela propôs no livro dela, que é o jejum de dopamina. Eu acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar nesse termo, porque ele é muito presente nas discussões das redes sociais hoje em dia, que é justamente, ela diz que você tem que se abster dessa dopamina barata, digamos assim, das redes sociais, e no momento vai ser muito difícil, mas no início, mas ele serve para você conseguir estabilizar os seus níveis de dopamina para o que seria normal, porque as redes sociais, ela desequilibra muito a percepção da dopamina pelo seu cérebro e a forma como os neurotransmissores, eles recebem como os neurônios, eles recebem esse neurotransmissor chamado dopamina. Então, esse jejum seria realmente se abster tanto das redes sociais ou então de outros tipos de dopamina que talvez não sejam
não sejam tão benéficos, sabe? Então, seria essa solução. Sim. Então, eu queria saber das mais dessa roda de conversa, desse podcast, e se vocês conhecem, o que vocês acham, se quais outras soluções seriam benéficas, seriam eficientes, além das que foram citadas aqui, como a institucionalização em redes de ensino, de como fazer as atuais gerações, as futuras gerações de jovens adultos, adolescentes, crianças e tal, a lidar com essa enxurrada de dopamina, com essa viralização de vídeos curtos de dopamina barata, ou políticas públicas sendo implementadas e tal, mais a ser distribuído, assim como a Laura falou também, o jejum de dopamina no SESC. Vocês aqui têm outras soluções também, ou acham que são essas as soluções e elas só precisam ser institucionalizadas e melhoradas? Acho que nesse aspecto, como bem pontuado pelos meus colegas, a gente teria também a questão da regulamentação, que acho que é muito importante a gente ter esse controle, principalmente dos mais jovens, ao acesso a essas ferramentas. Acredito que aqui todo mundo, acho que em algum momento, de certa forma, burlou alguma rede social e criou um perfil, mesmo ainda não tendo idade que eles julgam como adequadas, para criar um perfil nas suas redes e utilizá-las de maneira total. Acho que dessa forma seria extremamente importante essa questão da regulamentação para proteger, como bem tratado durante todo o podcast, os jovens adolescentes e adultos nesse processo de formação do nosso córtex pré-frontal e das limitações que seriam decorrentes desse estímulo exagerado da dopamina e de todos os principais neurotransmissores que acabam criando esse efeito gatilho e esse vício comportamental. Acho que dessa forma também os pais estar presentes nesse período, essa vivência de certa forma regrada e de uma certa forma tutelada, né, mantendo esse controle de uma maneira de certa forma totalmente dentro dos limites indicados por profissionais, por neuropsicólogos, por psiquiatras, nesse aspecto do desenvolvimento da criança e do adolescente. E acho que nesse aspecto, o ponto final do nosso podcast, a gente gostaria de direcionar nesse sentido, trazendo essa reflexão por um assunto que é extremamente recorrente, por um assunto que ainda vai ser muito mais debatido ao longo dos próximos anos, e entendendo que, de certa forma, essa nova geração que está vindo, vivenciando todo esse estímulo exagerado, vai ter algumas complicações, mas como a gente pode aprender com isso e, em futuras gerações, corrigir esse problema que é principalmente social e resolver para que nossas crianças e adolescentes não vivenciem isso de uma maneira tão exagerada. Bom, pessoal, então espero que esse podcast, que esse nosso debate que foi trazido à tona tenha sido benéfico, tenha sido importante, tenha alcançado vocês, que façam vocês refletirem um pouco sobre essa epidemia, sobre esse looping que nossa geração Z está inserida e que as futuras gerações vão vivenciar também. Eu espero de verdade mesmo que tenha contribuído de alguma forma na formação de vocês, por conta que esse debate aqui na nossa formação, eu tô falando por mim, acho que falo por meus colegas também, foi muito eficaz, muito benéfico, deu para refletir bastante. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente fica muito agradecido por terem ouvido até o final. Então é isso, um abraço